Olá, concurseiro, concurseira, advogado, advogada, seja muito bem-vindo ao primeiro SESCast, o nosso podcast aqui do SES, onde a gente vai entrevistar professores, alunos, advogados, concurseiros em geral, justamente para poder trazer inspiração para você e mostrar o que de melhor estão fazendo aí os professores e alunos para ajudar na aprovação de milhares de pessoas. E hoje eu estou muito feliz, né, de convidar o nosso primeiro convidado aqui do SESCast, o professor Marcílio Ferreira, professor que ele acabou de passar por um dos maiores desafios aí esportivos da vida dele e de quase todo mundo, né? Um meio Iron, não é isso, professor? Exatamente. Guilherme, muito obrigado pelo convite e sejam todos bem-vindos aqui ao SESCast. Estou muito feliz, um pouco cansado por causa da prova, foi muito cansativo, mas eu acho que essa prova representa tudo que eu vivi até aqui, desde o concurso, depois mestrado, doutorado, muita luta, e tem muito a ver com a batalha de um concurseiro, tem muito a ver com superação, porque concurso público é isso, Sim, sim. superação absoluta. E eu vi uma postagem que você falou, a gente vai depois voltar com mais calma nos outros pontos da sua história, mas eu vi uma postagem que você falou que há 2 anos atrás você tinha mais peso, não corria quase 5 quilômetros. Então esse processo todo, e para quem não sabe, né, o meio Iron a gente está falando de 2,7 de natação, 2,7 quilômetros? 1.900 de natação, 1.900 né? de natação, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. 21 quilômetros. Isso. Foram 5 horas de prova, né? Isso. E esse processo de duração de 2 anos para cá, o que mudou na sua vida? Porque, pô, você sair de sedentário, né, quase sedentário, para 2 anos depois fazer uma prova de 5 horas bem, você tem que mudar bastante coisa na vida, né? Sim, eu digo que é uma virada de chave. E, na verdade, durante a vida de uma pessoa, várias viradas como essa acontecem, né? A gente vira a chave, às vezes, quando entra numa graduação, que precisa começar a estudar para conseguir trabalhar, uma virada de chave, às vezes, na academia, estudando para fazer um mestrado, um doutorado, e essa foi uma virada de chave esportiva, né? Não tinha esporte na minha vida. Então, eu tinha 17 quilos a mais e eu levava uma vida sedentária, eu comia muito mal, eu acordava tarde, muitas vezes de mau humor, como muita gente, né, acaba acordando. E a minha vida era uma vida muito complicada, principalmente pelo agravamento da pandemia, que eu acho que afetou todo mundo. E eu resolvi fazer uma virada de chave, como outras que aconteceram na minha vida. E a partir disso eu precisei mudar não só o esporte, começar a praticar, né, corrida, ciclismo, etc., como principalmente mudar o meu estilo de vida como um todo. Então, tive que mudar a minha disciplina para dormir, acordar, a minha disciplina para me alimentar, a minha disciplina de relacionamento, principalmente renúncia, saber dizer não, né, para sair, para convites que eram feitos e focar muito naquilo que eu queria. Só que, embora tenha sido muito difícil, eu jamais diria que isso foi fácil, mas eu acho que tudo que eu vivi antes, desde a época do concurso, desde a época da graduação e tantas outras coisas, acabou facilitando para eu conseguir replicar alguns comportamentos de antes da minha vida. E, em especial, eu acho que o concurso público, porque é uma pegada muito parecida. Você falou de várias renúncias aí que são muito parecidas com a renúncia que quem está estudando para concurso faz, né? Mas eu acho até um gancho interessante de perguntar pode ter gente que está nos assistindo que vai estar falando assim, não, mas o professor já era procurador do Estado, né? Depois você vai falar um pouquinho mais sobre as suas atribuições, já era professor, já tinha uma condição estável, então ele poderia praticar esportes, ou de alto rendimento ainda, né? Porque às vezes exigem treinos de manhã e de noite. Mas aí a pessoa de casa pode estar falando, pô, mas eu ainda sou concurseiro. Existe essa possibilidade? Concurseiro e esporte combinam? Essa é uma excelente pergunta. E tudo vai depender do nível de disciplina da pessoa. O esporte exige muita disciplina. Então, para você fazer mais de uma coisa na sua vida, você vai ter que se organizar muito bem. É uma questão de produtividade. Eu sempre digo que uma pessoa que estuda para concurso público, ela precisa cuidar da saúde. Então, de alguma forma, vai ter que fazer algum tipo de exercício, talvez uma academia, tentar se alimentar bem para a mente ficar boa. Agora, um esporte de alto rendimento, uma coisa mais puxada, como o caso do triatlon, depende realmente de uma boa disciplina. Ou seja, de uma organização, de ter uma inteligência emocional para dizer não para algumas coisas que certas pessoas têm dificuldade. Se você tem essa disciplina, até é possível. Mas vamos confessar que a grande maioria não tem disciplina para fazer as duas coisas. Então, eu sempre digo que é importante você manter o estudo, mas cuidando minimamente da sua saúde, né? E aí, alimentação, algum tipo de exercício físico
e muito, muito foco. Será que a gente tem algum concurseiro triatleta aí? Se tiver, mande aqui pra gente nos comentários. Mas talvez seja um pouco difícil, justamente porque aí existe uma rotina elevada demais, né? Mas assim, eu acho que o mundo dos empresários, dos executivos, de todo mundo que trabalha de forma geral, vem mudando a chave ali de uma chave que nos anos 80 e 90 era muito baseada em máximo de esforço possível no trabalho e a vida pessoal depois a gente vê, para um movimento de tipo esporte, saúde é importante e até me ajuda a trabalhar. Então talvez na calibração correta, né, ela ajude o concurseiro, né? Sim. Que seja um momento que ele consiga espairecer, consiga estar com a saúde em dia, consegue até pensar um pouco na vida, por voltar aos pensamentos, que a gente sabe que também as pessoas não conseguem estudar 24 horas por dia, né? E nem se você estudar 24 horas por dia, você vai conseguir absorver tudo. Porque, na verdade, a inteligência abarca algumas áreas da vida. Então, a gente tem a inteligência cognitiva, que é super importante, você faz a leitura, você vai captar aquele conteúdo, mas você hoje tem claramente identificado a inteligência emocional, que é a sua capacidade de lidar com as emoções, a inteligência corporal, que é estar com o seu corpo bem, e também a inteligência espiritual, que aqui não é religião, mas Sim. é estar bem consigo mesmo, né, com o seu momento presente. Então, a pessoa que ela, por exemplo, simplesmente foca em um tipo de inteligência e esquece as outras, pode ter um tipo de desequilíbrio. Sim. Eu dou um exemplo muito claro. Durante a minha prova de Ironman, essa que eu fiz agora no domingo, em muitos momentos eu senti dor. Eu fiz a prova com uma lesão dos 2 tornozelos. Então, quando eu entrei no primeiro quilômetro de corrida, os 2 tornozelos inflamados, eu olhei, meu Deus, ainda faltam 20 quilômetros de corrida. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu olhei para o lado, estava meu pai, olhei para o outro lado, estava minha mãe, todo mundo gritando. Eu disse, eu vou terminar por eles. E fui até o fim. Sim. Da mesma forma, quando a pessoa muitas vezes está ali estudando para um concurso público e tem essa dificuldade, poxa, será que eu vou conseguir? Tem tanto ainda para chegar lá, a prova é só em dezembro, eu estou aqui às vezes em março, tem muito tempo de preparação. E a pessoa encontra o motivo certo para se preparar, às vezes é o filho, às vezes é o pai, é a mãe, ou às vezes é porque quer muito mesmo, ela consegue encontrar uma força que está ali para além da cognição. Ela sabe, ó, eu tenho que estudar, mas a fraqueza emocional às vezes vem. Então, encontrar o motivo certo, encontrar fundamento na disciplina, encontrar, né, fortalecimento no corpo, faz com que esse equilíbrio ajude. Então, tem muita gente, por exemplo, que é super inteligente, mas desaba numa prova oral. Sim, Porque não tem claro. inteligência emocional. Sim. Eu tenho uma prima que, sim, é genial, mas ela tem dificuldade, por exemplo, em prova oral, prova discursiva, porque o emocional não segura. Sim. Então, como é que eu vou dizer que só a inteligência cognitiva resolve? Nunca. Né? Eu Sim. preciso de realmente uma sistematização de preparação para tudo, né? Perfeito, perfeito. Agora vamos voltar um pouquinho aí na sua história. Voltando para o Marcílio pequeno, né? Você nasceu aonde? Como é que foi a sua infância? Você já era bom na escola? Como é que foi essa sua primeira trajetória aí? Eu vou contar isso e muita gente vai se identificar. Eu acho muito legal compartilhar. Eu nunca fui uma pessoa que estudava demais. Sou muito sincero em relação a isso. E eu nunca quis fazer direito na minha vida, Gui. Nunca quis fazer direito na minha vida. Eu sou de Recife, mas eu fui criado na zona suburbana, na verdade, Jaboatão dos Guararapes, que para quem não conhece, está na região metropolitana do Recife, mas não é Recife propriamente dito. Quando eu nasci, minha família era muito pobre. E o tempo foi passando, eu não gostava muito de estudar, fui criado na área mais praiana, né, da metrópole. E eu queria fazer música. Toquei 10 anos, bateria em banda de rock. Andei 4 anos de skate profissional. Caraca. Levei uma queda muito feia de skate, depois desisti do skate e tal. E eu fui para recuperação durante o colégio diversas vezes. 4ª série, 5ª série, 6ª série, não sei nem se tem essas séries mais hoje em dia. Mas eu não gostava de estudar. E eu tive a minha virada de chave aos 20 anos. Não tenho vergonha de compartilhar isso, mas com 20 anos, meu pai, ele ascendeu profissionalmente e ele basicamente segurava a família como um todo. E com 20 anos, a gente descobriu que ele estava com Parkinson. Foi um momento muito difícil, porque ele contou que estava com a doença, mas ele não aceitou a doença. E naquele momento eu seria a pessoa em tese para sucedê-lo. Só que meu pai é da engenharia e eu não era da engenharia, não era de canto nenhum. E estava numa vida que não tinha uma perspectiva realmente, entendeu? E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa agora na minha vida, com 20 anos. Só que eu preciso fazer rápido, porque a doença ela tem um efeito muito rápido.
E naquele momento eu tinha acabado de escolher o curso, eu disse, vou fazer direito e vou me dedicar. Então, 20 anos eu entrei na graduação, na verdade 19 anos eu já tinha entrado. 20 anos eu comecei realmente a estudar forte e eu estudei assim de uma forma muito focada nos meus objetivos. Eu me lembro disso, eu fiz uma lista, eu queria ser professor, era uma coisa que eu queria muito. Eu queria passar num concurso muito difícil, era uma coisa que eu queria muito também. Eu queria continuar advogando, escolhi um concurso que me permitisse isso, né, continuar advogando. E eu queria publicar livros e artigos, que era uma coisa que na época também eu achava o máximo. Escrevi essa lista no dia que meu pai contou da doença e comecei a lutar por isso. Com 24 anos, eu fui aprovado no meu primeiro concurso público, assessor jurídico do Detran. Legal. Com 24 anos, eu passei no meu primeiro concurso de procurador do município de João Pessoa. Não assumi porque eu queria procurador do estado, não do município. E com 25 anos eu passei para procurador do estado de Goiás, num concurso que tem duração de mais ou menos 10 meses, 4 fases, né? Fase objetiva, fase discursiva, fase oral, fase de avaliação de títulos. E foi uma jornada assim muito intensa, porque esse foi o meu primeiro concurso de procurador do estado, e era o concurso que eu queria. E eu consegui ser aprovado nele, embora tenha algumas dificuldades aí nessa jornada muito fortes. Muito bacana, legal. E assim, o que que eu acho interessante, assim, né? Você teve essa epifania, vamos dizer assim, né? A partir dos 20 anos, você teve um ciclo até curto, relativamente curto, até você conseguir as suas primeiras aprovações, né? Esse período de 5 anos, que você provavelmente estava concomitante com a faculdade, certo? Como é que foi a sua metodologia de estudo naquele momento? A gente está falando o quê? De 10 anos atrás? Sim. Então, como é que foi a sua metodologia de estudo naquele momento? Bem, durante a graduação especificamente, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, ao invés de simplesmente estudar o conteúdo, o que eu fiz foi estudar como estudar. Então, eu conversava com professores, eu conversava com pessoas que já eram aprovadas, lembro de vários professores da época, e eu perguntava, como você estudou para o concurso público? O que você fez para conseguir isso? Me lembro que na época tinha um juiz do trabalho, o professor Marcílio, também mesmo nome que eu. Eu perguntei, professor, como é que o senhor fez para ser aprovado? E eles me contavam. Algumas coisas faziam sentido, outras não faziam. E eu procurei também livros para entender como estudar. Naquela época quase não existia conteúdo como existe hoje em dia. E a partir disso eu fui montando o meu jeito. Então, por exemplo, eu não conseguia simplesmente assistir aula. Eu tinha que ter um tempo de leitura e de resolução de questões. Eu percebi isso. Então, eu assistia às aulas que eu tinha mais dificuldade. Eu fazia a leitura daquelas matérias, por exemplo, que eu tinha mais facilidade, porque era mais rápido, e resolvia muitas questões, porque isso funcionava comigo. E eu ia principalmente testando. Eu fazia uma seleção de estágio, via se funcionava ou não, às vezes passava, às vezes não passava. Fazia um concurso de uma coisa muito difícil, que eu sabia que às vezes não tinha chance, mas queria testar. Lembro que eu fiz uma prova de juiz federal, que eu não passei nem na porta direito, de tão longe que foi. E eu ia nessa perspectiva de teste e erro. Mas depois de um tempo, eu pude perceber que o que funcionava comigo era a multidisciplinaridade. Perfeito. Ou seja, eu tinha um momento para ver aula, das matérias que eu tinha mais dificuldade, eu resolvia questões, que era o momento para o treino, eu fazia a leitura daquilo que fluía um pouco melhor e eu simulava bastante. Então, fui criando isso aos poucos. Mas eu não tive, na época, alguém que me dissesse, essa é a melhor metodologia. Sim, sim. Né? Isso aí. E a verdade é que, assim, o que a gente conhece dos alunos, a gente faz muita pesquisa, você também está sempre conversando com os alunos, é que o estudo multifatorial, multidisciplinar, né, de alguma maneira que você vê mais de um objeto instrucional, então você vai com questões, com vídeo, com material, ele é o estudo que basicamente vai funcionar para todo mundo, o melhor vai funcionar para todo mundo. A questão é que as pessoas não se conhecem o suficiente para saber quanto de peso elas vão ter em cada uma daquelas coisas, né? Então, por exemplo, todo concurseiro em algum momento vai precisar ver algum vídeo, vai precisar ter alguma disciplina, teoria da questão, vai precisar pelo menos ter uma base disso. Todo mundo vai precisar fazer questões, todo mundo vai precisar ler material e tal. A questão é que as pessoas elas trabalham às vezes pouco tempo nesse autoconhecimento que você trabalhou, né? De entender o que funciona para mim, qual é o meu perfil psicológico para entender a maneira que eu preciso estudar. É com mais questões, é com mais vídeos, é com mais simulados. Então, acho que essa sua disposição de ter um autoconhecimento, de buscar um autoconhecimento, parece ter sido importante para você. Um outro ponto que você comentou muito interessante é
é a busca por mentores, né? Talvez não tão no formato atual também, que é possível você ter mentoria, tutoria, coach, etc., mas buscar a experiência de outras pessoas, né? Que passaram, que foram aprovadas em concurso. Isso foi bem interessante que você colocou. E o terceiro ponto, que eu acho que você falou que é muito pouco falado, é a sua habilidade em se colocar em situações de conforto. Porque quantas pessoas estão dispostas realmente a fazer provas que elas não têm nenhuma possibilidade de passar, para ir se testando, para ir vendo? Quantas pessoas fazem o simulado da maneira que é para ser feita realmente sem consultar, sem ficar fazendo na hora que você viu a matéria, mas com a matéria já um pouquinho menos fresca, porque é assim que você vai fazer a prova. Você não vai chegar na prova de concurso com tudo fresquinho na tua cabeça do dia anterior. Essa sua habilidade de se colocar em desconforto, você entende que é algo que você foi desenvolvendo? Como é que você viu isso? Eu entendo que foi um desenvolvimento e talvez por necessidade um pouco. Como eu não tinha tantas oportunidades e estava vindo daquela situação de necessidade por conta do meu pai, eu tive que me colocar em diversas situações que não eram situações que eu estava acostumado, mas eu precisava daquilo. Sim. Então a necessidade me fez, né, lutar e tentar, muitas vezes. Eu gosto de uma situação que é exemplar sobre isso. Quando eu fui fazer o meu concurso especificamente, era a mesma data do concurso da AGU. Os dois editais saíram na mesma época, concurso da AGU e de Procurador do Estado de Goiás. E eu me lembro de ter conversado comigo que ele é super genial, ele é um dos caras mais inteligentes, é professor, não vou dizer o nome especificamente dele aqui. E aí a gente conversando, ele disse, não faz esse concurso de procurador não, porque lá tudo é carta marcada. Vai fazer o da AGU, porque lá é mais segurança de você passar. E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu pensei, caramba, quantas pessoas estão pensando igual a ele? E vão deixar de fazer o concurso de lá também, sabe? Por medo. Eu disse, eu vou tentar. Quem sabe, né? Dá certo. O pessoal está falando que é carta marcada, mas eu acho que não vai ser, não. Fui lá e tentei. Né? E quando saiu a minha aprovação na primeira fase, eu disse, opa, era isso. Eu passei na primeira fase. Tem chance. Tem chance, né? Fui para a segunda fase e a coisa foi acontecendo. Então, essa situação de você olhar e dizer, poxa, por menor que seja a possibilidade, vale a pena tentar, eu acho que isso vem não da sua capacidade cognitiva, mas da sua capacidade emocional. Porque às vezes você sabe muito, mas você não quer testar, você não quer ver realmente até onde a coisa vai. E quando você sofre um fracasso, não é difícil de lidar com isso, não. Eu queria compartilhar uma situação que foi muito engraçada. No meu concurso, eu fui reprovado na prova oral. Olha isso. E entrei com recurso e fui aprovado posteriormente. Mas olha que interessante, eu fui reprovado não por falta de conhecimento, mas sim por uma resposta que eu dei na prova oral. Para quem não conhece, basicamente a prova oral de procurador de Estado normalmente acontece assim, você tem salas com matérias diferentes. Então tinha uma sala de constitucional, uma de direito administrativo, e você entra em cada sala e é arguído por um tempo lá. Né? Hoje até tem limite de tempo, mas na época não tinha. Então você poderia ser arguído por 1, 2 horas. E eu fui arguído nas salinhas, 1h30, mais ou menos, em cada sala, constitucional, administrativo. E em direito civil, me fizeram 33 perguntas ao total. Né? Eu acertei 31 perguntas. Aí você vai dizer, Marcelo, como é que você foi reprovado? Né? Você acertou 31 de 33. Na 31ª pergunta, o examinador estava querendo que eu errasse. Eu estava acertando tudo, ele estava tentando fazer com que eu errasse. Ele pegou um vade-mecum embaixo da mesa, abriu numa lei, foi lá no final da lei, no artigo, eu disse, qual o quórum para tal coisa? Eu nem me lembro na época. Tem um DVD. E aí eu chutei. 2/3, não sabia. E ele deu uma risada, tá no DVD, ele fala assim, já que o candidato não entende da lei de SA, eu vou ler o dispositivo para o candidato e ler o artigo. Quando ele terminou aquilo, eu não sei se foi nervosismo, não sei se foi falta de preparação para a prova oral na época e tal. Eu respondi ao examinador assim, eu disse, excelência, pela ordem da palavra? Ele, pois não. Se até o senhor, que é examinador, está tendo que ler o vade-mecum, imagine eu que sou candidato. Caraca. Eu respondi isso. E aí, na hora, que porrada. Ele baixou a cabeça, marcou reprovado, por mim eu estou satisfeito. E eu fui reprovado naquela situação, né? Aí recorri, minha nota tinha sido 4,5, fui reprovado por de 5, recorri e a nota foi para 9. E depois fui aprovado. Então, assim... Como é que foi o fundamento assim, do recurso? Por que você acha que
que O voltar? fundamento foi basicamente um recurso em que eu colocava a pergunta e a resposta. E eu dizia, acertei. No final, fiz a conta, de 33 acertei 31. Como é Sim. que eu tirei 4,5 de 10? Sim. Aí aumentaram para 9, porque proporcionalmente não faz sentido, né? Aham, aham. E aí foi com base nisso. Porque ele não fundamentou para mim reprovar. Ele Sim, simplesmente sim. ficou com raiva de mim. Ainda mais que era uma questão muito específica, né? De quórum, não é nada... Caraca, essa história eu não conhecia. É uma loucura. E, assim, eu conto essa história. Ali você ficou com medo do Fiquei. seu amigo ter razão. E quando eu cheguei em casa, eu conto essa história, o pessoal ri, bem feito, era pra ter dito isso mesmo. Não, eu passei 2 semanas chorando em casa. É, Porque foram 10 meses de prova para ser aprovado. até porque assim, talvez se você não tivesse confrontado, né, o examinador, talvez ele tivesse. Você teria errado aquela questão, mas você teria passado com 9, muito possivelmente, né? Porque quando você se coloca em posição de recurso, ela é uma posição vulnerável, né? Sim. De certa maneira. Porque muita gente sabe que, em muitos casos, a banca talvez vai privilegiar o examinador ali, não vai rever. No último concurso de procurador de estado de Goiás, nenhum recurso foi provido. No meu, nós tivemos 15 recursos providos. Então, assim, se eu tivesse feito esse de agora, que foi o último, eu não teria passado, Sim, por exemplo, sim, entendeu? Sim. Não, é complexo. E quantas horas você, mudando aqui, voltando um pouquinho, quantas horas você estava estudando, mais ou menos nessa época que você passou para o concurso de procurador? Como é que estava a sua vida dividida, assim? Eu conto isso e muita gente diz que é mentira, mas não é, tá? Não é mentira. Quando eu estava no finalzinho da graduação, eu tive que trabalhar muito, muito, muito por conta da doença do meu pai, que estava se agravando. Então eu trabalhava todos os dias, das 7 da manhã até as 18, 19 horas. Essa era a minha rotina. Todo dia trabalhando, das 7 horas da manhã até as 18, 19 horas. E eu chegava em casa, trânsito de Recife, demora um pouco para chegar, só conseguia começar a estudar às 8, 8 e meia da noite. Tá? Então eu tinha mais ou menos 3 horas de estudo por dia. No final de semana eu ampliava isso para 5, 6 horas. Mas era essa a média de estudo que eu tinha. 3 horas por dia. E aí muita gente diz, pô, Marcílio, mas é mentira, porque para passar num concurso como esse que você passou, principalmente tão jovem, precisa de mais tempo. Eu, particularmente, não acredito nisso. Porque eu vejo que quando a pessoa tem muito tempo disponível, às vezes ela não consegue ser tão efetiva. Então, não necessariamente ter menos tempo de estudo significa que você está estudando menos. Claro. Você pode ser mais efetivo. E foi o que aconteceu. Como eu sabia que o meu concurso era de procurador de Estado, existem matérias que são as principais. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e processual civil. Eu peguei aquelas matérias, foquei nelas durante a semana, no final de semana eu estudava as que eu era mais fraco e fazia muito simulado. Eu me lembro de ter feito mais de 50 simulados. Então fiz muito simulado mesmo. E era o tempo que eu tinha disponível. Quando eu passei na primeira fase, que eu vi que eu estava alcançando o ponto de corte, eu peguei e fiz um estudo intensivo para discursivo e depois para a prova oral. E deu certo. Então, o pessoal fala assim, mentira. Sabe, é muito difícil convencer a pessoa de que é possível. Mas é uma história, é verdade. É porque, assim, quando a gente pede principalmente professores depoimentos, eu sempre tenho o cuidado de trazer as experiências, porque eu entendo que muita gente vai olhar para você e falar, não, ele é gênio, ou ele é muito inteligente, ele é muito fora da curva, portanto, eu vou fechar a porta do que ele está dizendo, porque a minha experiência vai ser necessariamente diferente. E o que a gente quer é que as pessoas de casa entendam que, obviamente, cada um tem uma trajetória distinta. Claro que podem ter níveis de inteligência emocional, de inteligência cognitiva, até de apetite ao risco diferentes que fazem você fazer isso numa prova oral ou não, que mudam, mas existem elementos que a gente consegue avaliar e consegue perceber em todas as histórias de sucesso no mundo dos concursos. E esses elementos que a gente tenta extrair e passar para quem está de casa e falar, olha, você está cumprindo, você está dando os checkzinhos aqui? Esse ponto do estudo dirigido que você colocou é algo também dentro daquela linha de se colocar dentro de situações desconfortáveis nos simulados em provas, buscar mentoria, saber o que... Esse ponto de um estudo dirigido está sempre no top 3 de problemas que os nossos alunos, que os alunos do SES
apontam nos questionários que a gente faz. Então, todo mundo é tempo e direcionamento. E aí o direcionamento, as pessoas se sentem perdidas no que estudar. Então, quando você olha e fala, não, calma aí, o que esse concurso cobra? Quais são as disciplinas que são realmente que se repetem aqui? Qual é a formação da banca? Quem são as pessoas que estão por trás daquelas provas? Quando a gente vai para uma prova, segunda fase, terceira fase, prova oral, quem são as pessoas que estão por ali? Pô, vou focar nisso aqui, a probabilidade, a estatística. Eu posso me ferrar na estatística, mas teoricamente a chance de você acertar o que vai cair é muito maior, né? Você ter esse estudo dirigido é muito importante, né? Totalmente. O estudo dirigido é uma ação efetiva, né? Hoje em dia, o que eu percebo, e agora numa visão como professor, né, já fui aluno, já fui concurseiro e agora muito como professor, o que eu percebo é que as pessoas tentam agir do jeito que dá. Então, é muito conteúdo, é muita coisa. E a gente tende a fazer aquilo que é mais fácil. O que eu percebo é que as pessoas tendem, por exemplo, eu vou estudar a matéria que é mais fácil. E se desafiar com a matéria que é mais difícil, a gente vai deixando de lado. Mas, às vezes, é aquilo que ela precisa. Né? Uma frase que é muito verdadeira, a gente só cresce na zona de desconforto. Não tem como crescer no confortável, fazendo a mesma coisa. Então, você precisa agir. Só que essa ação precisa ser direcionada. Quando a gente pega, por exemplo, um aluno que está estudando para procuradoria e magistratura ao mesmo tempo, será que é possível? Não seria impossível. Mas a ausência do direcionamento pode ser um fator que atrapalhe a trajetória dele. Por exemplo, tem uma prova-alvo ou não tem uma prova-alvo? Se preparar com uma prova pré-definida, às vezes ajuda. Não precisa ter uma data específica, mas saber qual tipo de prova que é. Então, esse direcionamento vai fazer com que a ação seja específica, inclusive para que você tenha maior disciplina. O que eu vejo? Quando a pessoa diz, eu vou estudar para concurso público, mas qual concurso? Sim. Ela não consegue ter uma ação definida, não consegue ter um planejamento. Mas o ponto principal, talvez, para encontrar esse direcionamento é ter ali um conhecimento de quem já passou pela jornada. Eu acredito muito nisso. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer concurso de procurador de estado de Goiás foi ligar para uma amiga minha de Goiás, pedir contato de pessoas que eram de Goiás. E aí essas pessoas me deram dicas assim fantásticas. Atenção naquela matéria de graça. De graça. Atenção naquela matéria, atenção naquela fase. Pode investir nisso. E eu fui lá e fiz tudo o que disseram. E me ajudou de uma forma assim, fantástica. Tanto que eu estou aqui hoje. Né? Tem uma frase do escritor do Naval Ravikant, que é um grande guru investidor. Ele fala assim, 99% do nosso esforço ele acaba sendo desperdiçado. E os nossos resultados estão ali em 1, 2% que a gente faz na nossa vida, que são resultados exponenciais. Então, eu acho muito legal quando você traz esse relato e fala, cara, aquele concurso que eu vou fazer, eu vou descobrir tudo aquilo. Eu vou falar com todo mundo que eu puder. Porque talvez ali vai estar a diferença e não em ter mais 2 horas por dia estudando direito civil, estudando direito penal. O concurseiro ele tem que ser curioso. Verdadeiramente curioso, sabe? Na minha época, a gente não tinha as redes sociais e tanta facilidade para ter acesso à informação. A gente usava alguns fóruns que existiam na internet e a galera entrava lá no fórum e dizia, saiu o resultado, saiu isso, o membro da banca vai ser aquilo e tal. E a gente tinha que ir atrás da informação. Hoje, o aluno, o concurseiro, ele tem a capacidade de obter maior informação e o perfil, né, da banca, o perfil do tipo de prova. Mas ele tem que querer isso, tem que querer ser curioso, porque a curiosidade vai permitir, né, entender como as coisas funcionam. Por exemplo, hoje, se você quer fazer uma prova de procurador, você consegue ter acesso aos membros da banca, olhar o currículo Lattes deles e consegue traçar um perfil do que eles gostam de estudar. Um tema, por exemplo, isso aconteceu no último concurso da Procuradoria. Um tema hoje que está muito na moda dentro de Procuradoria é a realização de acordos pelo Estado. O Estado pode ou não pode fazer acordo e como é que isso funciona. Então, hoje, esse tema está em voga. No último concurso de procurador, você olhava lá a banca, cerca dos 10 procuradores que estavam na banca, 5 estudavam esse tema. Alguma dúvida de que vai sair pergunta sobre isso? Nenhuma. Vai lá e estuda o tema. E aí, quem estudou, acertou a questão. Então, isso acontece em todas as áreas. Mas essa curiosidade não pode vir de fora, tem que vir do cara, tem que vir do concurseiro. Sabe? Tem que vir de dentro para fora, não pode vir de fora para dentro. Isso aí já deu um corte bonitinho pra gente ali pro Instagram. Deixa eu dar um recadinho para quem tá assistindo a gente aí. A gente tá aqui no SES com a nossa assinatura até passar de novo no ar.
Então, com um desconto bacana aí para quem quiser ter acesso a todo o nosso site, todos os conteúdos que o SES publica de cursos, até você passar no concurso dos seus sonhos. Então, é a maneira mais aí bacana que você tem. A gente não acredita em nada vitalício, a gente quer que você esteja conosco até você passar e depois você continue sua vida e só vem aqui estudar com o SES para atualizações. Então, a gente montou essa assinatura no formato até passar, porque muita gente fala, pô, eu quero estudar, mas eu vou fazer mais um concurso, eu quero começar no concurso aqui de nível médio, depois eu quero subir para nível superior, então eu quero estar com vocês por bastante tempo. Então, veja lá, dá uma olhadinha no nosso site, a assinatura até passar é muito bacana. E dentro da assinatura até passar, você vai ver que os cursos, eles têm toda essa parte da metodologia de aprovação focadas no direcionamento, na otimização do seu tempo, em você ter objetos instrucionais diferentes, você não só ter os vídeos, mas materiais de leitura, questões, simulados, mapas mentais, tudo que você pode ter hoje de mais moderno para você não cansar num formato somente de objeto instrucional e conseguir ficar mais próximo da sua aprovação. Então dá uma olhadinha lá, a assinatura até passar quando a gente lançou agora em junho desse ano, foi um super sucesso, a gente prorrogou para julho, depois a gente segurou para lançar novamente agora aí olhando para setembro. Então, ela é por tempo limitado, né? A gente não fica com ela o tempo todo no site, é só para quem quiser aproveitar e dar uma olhadinha lá, porque com certeza vocês vão gostar. Marcílio, agora voltando. Você falou até você passar. Depois de você passar no seu concurso, como é que foi a transição do Marcílio, como você falou, né? Concurseiro, concursado e depois para professor. Então, assim, o concurso foi o que você esperava, a sua atuação no dia a dia, e como é que foi migrando ou essa questão de professor foi surgindo? O concurso ele foi exatamente o que eu esperava e isso me deixou muito feliz. Eu nasci para advogar, eu acredito muito nisso, e para dar aula. Então, o procurador de Estado é um advogado do Estado. Eu tive que mudar, evidentemente, né? Não existia home office nem nada na época, tive que mudar para Goiás. E lá eu comecei essa jornada como advogado do Estado, como procurador do Estado, e tive oportunidades de realizar coisas incríveis. Eu fui o autor de uma lei de conciliação, mediação e arbitragem no Estado de Goiás, que foi uma das primeiras leis do Brasil. Fui também criador de um comitê de combate de sonegação fiscal, fez uma arrecadação assim, incrível, foi o segundo comitê criado no Brasil. Participei de curso de inteligência, fiquei internado no Exército, fiz operação, fiz um monte de coisa. Hoje eu estou mais tranquila. Mas no meio disso tudo acontecendo, com tantas coisas, eu tive a possibilidade de investir em duas frentes na minha vida, que foi a docência, uma frente que eu queria muito, e o doutorado. Né? Eu já tinha mestrado e aí eu queria o doutorado. A docência surgiu a partir de um momento específico, foi uma oportunidade que eu tive para dar aula em pós-graduação. Dei aula e os alunos pediram muito que eu desse aula depois para a OAB e concurso, etc. E eu comecei até conhecer o mundo online, onde eu acredito que é fantástico, porque a educação ela tem que ser plural e o mundo online permite isso, permite atingir todo mundo. E eu sou apaixonado por isso, pela tecnologia, pelo acesso à informação. E dar aula no mundo online tocou também demais meu coração. Então, passei a dar aula, passei a me conectar muito com os alunos, a ponto de fazer vários cursos. Depois fui fazer cursos de desenvolvimento pessoal, cursos que me permitissem entender o outro lado melhor para me otimizar como professor. Né? E, ao mesmo tempo, na época, defendi a minha tese de doutorado, que em 2021 concorreu à melhor tese de doutorado do Brasil pelo Prêmio CAPES. Não cheguei a ganhar, mas fui uma das selecionadas na época, né, entre as melhores teses do Brasil. Qual foi o tema? Foi sobre consensualidade no Estado, a realização de acordos. Foi um estudo empírico em que eu analisei todos os acordos realizados pelos estados brasileiros. Foi bem legal. E aí foi selecionado como melhor tese da instituição e concorreu ao Prêmio CAPES. Só que aí é o Brasil inteiro concorrendo, né? E aí concluí mais essa etapa e depois é que veio o triatlo, né? Legal. Como uma sequência. Mas eu acredito muito que o cargo público transformou a minha vida de uma forma assim sistemática, porque foi a base para eu poder fazer várias outras coisas, né? Entre docência, realizações no âmbito do Estado, doutorado, triatlon.
e principalmente a minha reconexão com a família, Sim. que eu acho que isso é muito importante. A gente passa no concurso, a gente se distancia um pouco, a gente vai para um outro lugar, a gente vai para uma nova fase, e depois que a gente se, digamos assim, adapta, a gente retorna para as nossas origens, né? Sim. Tanto que hoje eu tenho a possibilidade de vir para Recife, ficar com minha família, às vezes vir aqui no SES, estar com você e com toda a equipe, isso é muito bom. E nesse período você também fica mais próximo do seu pai, né? A gente viu a sua família lá acompanhando. Ele acompanhou na prova, né? Como é que tá essa sua relação com ele? Eu vi que é bem legal, você publica bastante vídeo, né? Como é que ele tá lidando com a doença hoje? Como é que vocês lidam também aí após o concurso, após tudo Eu isso? sou apaixonado pelos meus pais, né? Que eu vi toda a transição, cara. Eu vi desde que a gente era muito pobre, morava em Olinda, no meio da favela, indo depois para Candeias, que é Jabotão dos Guararapes, para lá por volta quando eu tinha 18 anos a gente conseguiu morar em Recife pela primeira vez e eu vi meu pai crescendo. O reflexo da doença foi um reflexo de muito trabalho também, né? Então, eu vi tudo acontecendo, eu sou muito apaixonado por eles. E hoje, assim, eles entendem o fato de eu não morar mais, né, no mesmo lugar, mas eu consigo ter essa flexibilidade de vir, de estar com eles muitas vezes por conta do cargo, né, da carreira que permite, o home office permite essa flexibilidade muito maior. E eu aproveito toda a brecha que eu tenho para estar com eles, né? É claro que a doença não hoje, né, a ciência não permite curar, mas permite ter uma vida muito boa, ter uma vida em família e feliz, né? E hoje eu particularmente me acho uma pessoa muito bem realizada, muito bem feliz em vários aspectos da vida, tanto na docência, aqui no SES, como na família, como na procuradoria. Eu espero que seja assim por muito tempo. É legal, a gente tem que perguntar, né? Porque a gente fala muito de concurso, fala muito de prova, fala muito de técnicas, mas uma coisa que a gente conversa muito aqui com a nossa equipe, porque muitos de nós não são concurseiros, né? Eu mesmo não sou concurseiro, meu pai foi, claro, concursado por muitos e muitos anos, mas muito da nossa equipe não é composta por concurseiros, são pessoas do direito, ou de administração, a galera de publicidade, do marketing, ou a galera do TI, são pessoas que não vivem o mundo dos concursos. E às vezes a gente vai para uma leitura muito técnica das coisas, quando no final do dia a gente está falando de mudança de vida. A gente está falando da possibilidade de você ascender socialmente, você melhorar a vida da tua família, de você correr atrás dos seus sonhos por meio do concurso público, né? Então, é muito bonito a gente poder ver uma história como a sua, como também foi a do meu pai, como de outros professores e das pessoas que estão em casa, né? Que muitas vezes estão com dificuldade, estão com filho pequeno, sem emprego, com dificuldade de manter as contas em dia. E você vê que é possível ascender socialmente, mudar e realizar sonhos por meio do concurso, né? Eu digo sempre assim, o sonho é a senha. Entender que tudo começa a partir de um sonho. Visualizar, entender e acreditar. O desejo, ele é passageiro, mas a vontade que está lá dentro, verdadeira, ela sustenta tudo. Pode ser pelo seu filho, pode ser pela sua família, pode ser por você, pode ser por dinheiro, pode ser por status, mas aquilo que vem de dentro tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Quando é verdadeiro e autêntico, a gente supera muita coisa. A gente fala aqui de concurso público, mas isso se aplica para inúmeras outras coisas. O desejo, ele é passageiro, mas a vontade que vem de dentro, ela permanece. Então, se você tem um sonho, eu acho que você tem que correr atrás e ir até o fim, né? O concurso público foi assim, mas o meu doutorado foi assim também, a prova do Iron foi assim também, a docência também foi assim. Um dia eu disse que queria ser professor, nem me imaginava. Então, se alguém quer um dia começar sonhando, comece sonhando. Os próximos passos vão acontecer, as coisas vão acontecer. A gente tem que sonhar e tem que acreditar. Tem. E vamos pra gente fechar esse nosso papo aqui, que foi muito bacana. Acho que dentro até dessa sugestão que você está dando para os alunos, para quem está em casa estudando para concurso, do Marcílio que estudou lá atrás para passar no seu concurso, ao Marcílio de hoje, que já tem outras experiências, é professor, além de concursado há algum tempo, você mesmo disse que tecnologicamente as coisas mudaram, né? Não as coisas vêm mudando. O que você sente que é a principal diferença de quando você estudou para agora,
Você chegou a pontuar algumas coisas. E qual é o seu recado final para quem está em casa? Tipo, olha, gente, cuidado com isso aqui e foca nisso aqui. Porque é uma discussão que a gente tem o tempo todo aqui. Parece que todo ano o estudo para concurso, ele muda. Ele tem nuances, ele tem, sabe... E hoje a gente vive uma situação difícil dos concurseiros, muitos concursos sendo cancelados em cima da hora, passagens caríssimas, e agora a galera comprou por alguma operadora aí que tá mal, e a operadora cancela os voos, e chega lá os hotéis estão caríssimos. Quantas provas de delegado foram canceladas só nesse ano de 2023? Mas qual é o seu recado? Por onde você acha que esses alunos têm que ir olhar para os atalhos? Certo. Vou dividir em duas partes, então. A primeira parte é a diferença, né, de antes para agora. Perfeito. A diferença principal é o fato de que agora nós temos muitas fontes de informação. É muita coisa. Não só aquilo que a pessoa adquire, então imagine que ela compre um curso ou, sei lá, compre um livro ou qualquer outra coisa, mas aquilo que está disponível, né? Então é muita coisa, muita informação. A grande diferença é essa. Naquela época não tinha tanta informação, embora já tivesse uma quantidade maior. E como consequência disso, vem a segunda parte. O grande problema da atualidade é a criação de disciplina. Como eu tenho muita coisa, eu não consigo ter disciplina porque eu não consigo repetir, eu não consigo ter consistência. Todo momento surge alguém para dizer algo diferente. Eu estou aqui confiando numa coisa. Acabei de entrar, estou assistindo aula. Vem alguém e diz, faz outra coisa. Aposta em outra estratégia. Ou vê uma live, por exemplo, no Instagram de alguém que surgiu do nada e o professor diz, olha, melhor não é isso, melhor é aquilo. Então, é muito difícil, com tanta coisa, ter disciplina. A minha fala, se eu pudesse, conversar comigo mesmo, voltando no tempo, lá no iniciozinho, para otimizar tudo que eu passei, sofrer até menos, seria focar em ter cada vez mais disciplina. Programação do que vai fazer, produtividade, disciplina, organização. Ao invés de você investir em querer tudo de uma vez, invista em focar no seu processo de evolução. O processo é o que vai fazer você crescer. Durante a minha prova de triatlo nesse final de semana, todas as vezes que eu passava pela dificuldade, e não foram poucas as vezes, mas todas as vezes eu lembrava, tudo isso que eu estou fazendo aqui está sendo muito difícil, mas eu já fiz antes. Sim. Eu já me preparei, eu já passei por tudo isso. A mesma coisa no concurso público. Então a disciplina é a chave. É a chave nesse tempo atual. Se você pegar 100 concurseiros, você vai ver que 1 ou 2 talvez consigam ser disciplinados. Da mesma maneira, você vai perceber que de 4.000 que se inscrevem em um concurso público, talvez a mesma proporção, 400, não, acho que até menos. É menos, estejam preparados para competir. E aí, o número de vagas ainda mais restrita. 40 vagas, como na academia, vagas. Como na dieta, Exato. Poucos, quando você vai pegando funil assim, quantos conseguem ser consistentes pela quantidade de tempo necessário para serem aprovados? Por isso que a frase é, a motivação é o que te faz começar, mas a disciplina é o que te faz continuar. Então, o foco tem que ser nisso, na repetição. Perfeito, perfeito. Marcelo, muito obrigado. Primeiro convidado aqui do nosso SESCast. Foi maravilhoso conversar contigo. Várias histórias que eu nem sabia, muito legais, acho que foi muito inspirador. E a gente espera vocês aí, nos próximos episódios que a gente for fazer. Vou continuar chamando o Marcelo aqui também com a gente para a gente convidar outros professores e conversar com outros professores. E depois a gente vai disponibilizar esse episódio agora no YouTube e também os cortes. Beleza? Maravilha. Simbora, galera. Valeu. Um abraço. Obrigado.